Vamos agora para o que interessa, de fato, para a noite de hoje, que é para falar sobre mulheres na gestão da reputação. E, para isso, eu queria agradecer, antes de mais nada, a nossa parceria. Se puder voltar aqui para a tela inicial, nossos parceiros aqui na realização desse evento de hoje, a Editora Líder e a Make Make. E, para falar sobre o que vocês podem esperar da noite de hoje, eu queria chamar aqui a consultora fundadora da Make Make Reputação, quem conduziu aqui, orquestrou todas essas pessoas maravilhosas para estarem aqui no palco, e organizadora do livro também, Mulheres na Gestão da Reputação, Tatiana Maia Lins. Obrigado, Tati. Obrigado. Obrigada, Yuri. Obrigada, Yuri. Gente, que alegria estar aqui com vocês. Em primeiro lugar, obrigada à Casa Firjan por nos acolher nessa noite tão linda e tão esperada, né? O lançamento no Rio de Janeiro é um lançamento muito esperado, porque a nossa casa é a minha casa, a casa da Carla, a casa também da Fernanda e a terra onde a Ana Paula nasceu. Então, estamos muito felizes de estar aqui com as nossas famílias, enfim, com os nossos amigos da vida inteira. Então, para compor a nossa mesa, eu preciso antes contar um pouquinho sobre esse livro, né? Antes de chamar para o palco, eu vou contar um pouquinho o que é esse livro Mulheres na Gestão da Reputação. É um livro que conta a história de como começou essa disciplina aqui no Brasil, porque ele conta a história das mulheres que foram as pioneiras. Então, enquanto elas contam as histórias delas, a gente também está ali sabendo um pouco de como essa disciplina começou no Brasil. E, para representar as pioneiras, a gente tem a Ana Luísa Almeida aqui, que é a nossa mestre. Por favor, Ana. Em ordem alfabética, mas no livro está em ordem cronológica. Então, em ordem alfabética, a gente tem a Ana Paula Cacho Dourado. A Ana Paula, ela é uma executiva de marca empregadora, porque agora a gestão da reputação também engloba, né, a gente trabalhar essa questão da marca como uma força para atrair talentos. E a Ana está no livro representando a nova geração. Então, a gente tem as pioneiras e a gente tem também, no final do livro, a nova geração. Na meiuca do livro tem as consultoras, que aqui estou eu. Temos também as executivas de diferentes lugares do Brasil. Então, para compor a mesa, eu chamo, em primeiro lugar, a Fernanda Bolzan. Fernanda, ela é gerente executiva de comunicação e ela é também diretora do capítulo Aberge aqui no Rio de Janeiro. Tá? Depois da Fernanda, eu vou chamar a Carla de Mello, que ela é conselheira, e Carla tem um cargo chiquérrimo, gente. Carla é Chief Reputation Officer. Gente, é muito chique. Ela é muito chique. Muito maravilhosa. E a gente vai também trazer ao palco a Regina Maia, que também é uma executiva de comunicação e lida com gestão de crise brava. Seja bem-vinda, Regina. Obrigada. Então, é isso, gente. Vamos começar a nossa conversa, né? Ana, vamos começar por você, nossa pioneira, nossa grande mestre. Conta para a gente como que a gestão da reputação começou no Brasil. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui. Gostaria de agradecer à Firjan por nos receber e a todas as mulheres que estão aqui discutindo o tema gestão da reputação. Na verdade, o tema, eu comecei a estudar reputação em mais ou menos no ano 2000, quando eu estava fazendo um doutorado. E eu sempre fui da área de comunicação, sou jornalista, relações públicas, e, ao estudar um pouco mais sobre reputação, eu comecei a entender a importância que a reputação tem na vida das pessoas e na vida das organizações.
E foi a partir daí que eu tive a oportunidade, ganhei uma bolsa para estudar fora. Com essa bolsa da CAPES, eu fui para a Holanda, e na Holanda eu conheci o professor Kees van Rio, que foi fundador do Reputation Institute. E, quando eu terminei a minha parte do doutorado lá, ele me convidou para criar no Brasil o Reputation Institute, que naquela época tinha nos Estados Unidos, na Dinamarca, na Holanda. E aí nós trouxemos para o Brasil. E foi um desafio muito grande, porque ninguém conhecia reputação. Quando a gente falava reputação dentro das empresas, as pessoas falavam: o que é isso? Não tinha ainda uma formação, não existiam cursos, as pessoas não sabiam e não entendiam o que era a tal da reputação. E aí, isso é muito bom, porque nos desafiou muito. E hoje, né, depois de 25 anos, a gente, olhando para trás, a gente vê a conquista que nós conseguimos num espaço corporativo das organizações, para que elas pensem 2 vezes antes de fazer algo errado. Na verdade, esse é o desafio, né? Para a empresa ter uma boa reputação, ela precisa de fazer o bem e o que é certo. E isso nós vamos conversar aqui hoje. Muito bom. Alguém quer complementar, gente? O papel da Ana aqui, que a Ana é modesta, né? Então, vamos complementar o papel da Ana nesse desbravar de horizontes aí. Desculpa. Não, já estava aqui na ponta da língua, porque eu cito a Ana 2 vezes no livro, né? Não tem como não citar a Ana. E, justamente nesse movimento, quando ela trouxe o case para o Brasil, a gente teve uma reunião, na época eu trabalhava na Vale, e eu lembro a gente numa sala de reunião, a gente bebendo daquela fonte, a Ana muito, né, aguerrida e influenciando muito esse debate no Brasil. E eu lembro dele falar isso, eu cito no livro, sobre a questão que o futuro das empresas, com certeza, os profissionais de comunicação que estivessem à frente de gestão de reputação seriam os novos C-levels das companhias, porque trabalharia muito a questão da consistência, da coerência, de fazer o que é certo, mas não só parecer o que é certo, né? Porque reputação é muito mais do que comunicação e visibilidade, é legado, é confiança. E depois, num episódio muito impactante na minha vida, que foi, ainda na Vale, na tragédia de Brumadinho, a Ana me ligou e falou assim: Carla, a gente rodou a pesquisa de reputação no dia 23, hoje é dia 25. Vamos rodar para ter o retrato exato de como isso impacta a reputação. E a gente tem essa fotografia, graças a esse trabalho da Ana, e ela, junto, né, nessa conversa muito rápida, que eu tive que fazer validação muito rápida interna na Vale, assumir alguns riscos também. Aí a gente definiu 6 indicadores de resposta à crise, que era a comunicação ágil e transparente, se estava tratando bem a comunidade né, de forma ética e correta. Eram 6 indicadores, tinha a questão ambiental, tinha a questão social, e esses 6 indicadores viraram avaliação de performance para todos os diretores da Vale na época, durante um ano, justamente para ver se a empresa estava respondendo da forma correta. E agora a gente teve a notícia recentemente também que a Vale já tem agora a questão da remuneração atrelada à reputação, né? Sim. E a gente conseguiu validar isso no final de 2018. Ia ser rodado a partir de 2019. Eu falo que a gente aprovou tarde demais, porque se tivesse aprovado antes, talvez não teria acontecido a tragédia, porque as ações deveriam ser tomadas pensando, né, futuro. E foi aprovado, na reunião com o presidente, com todos os VPs, foi aprovado que 2019 seria a meta de reputação. Obviamente, 25 de janeiro aconteceu o que aconteceu, e aí esses indicadores de reparação que foram colocados, atrelados à reputação. E agora voltou, né, eu acredito que voltou ao que estava sendo desenhado lá atrás, e é um legado da Ana, com certeza.
E o legado da Ana, gente, é também de ensinar para nós todos, né? Porque o que eu sei de reputação, eu aprendi com a generosidade da Ana. E hoje eu ensino, então eu também passo adiante o que eu aprendi por causa da Ana. Então, esse é o legado da Ana. Ela é super modesta, talvez ela não tenha noção do impacto dela nessa A Ana e disciplina a aqui no Jussara, Brasil. né? Ana e Jussara. Porque naquela época ainda não tinha Avatar, então onde a Ana não estava, a Jussara estava. A Jussara Belo. E aí, entre as pioneiras, a gente tem a Ana Luísa Almeida, a Jussara Belo, que a Fernanda acabou de trazer, e a gente também tem a Elisa Prado, que era uma executiva que tem um case fantástico, gente, que ela desenvolveu na Tetra Pak lá atrás e que virou case global, né, Ana? Sim. Tem um ponto que eu queria trazer aqui também sobre a Ana. A Tati comentou no início, né, que assim, eu e outras 2 mulheres, a gente participa do livro mostrando o futuro da reputação no país. E é muito bacana pensar o futuro da reputação do país com alguém que começou essa história. É muito bacana a gente poder estar, para além de no mesmo livro, toda hora eu falo, é porque é por ordem alfabética, eu fico do lado. Mas é muito bacana que nós possamos estar juntas, porque não dá para pensar em futuro sem que a gente saiba de onde a gente veio, sem que a gente saiba e sem que a gente reconheça quais são as nossas histórias, o que a gente já fez de errado, o que podia ter sido feito diferente, mas agora entrou em ação. Então, acho que esse é um momento também. Acho que esse livro celebra poder feminino, celebra a competência, celebra a reputação, mas eu não posso deixar, enquanto representante que está falando sobre o futuro, de celebrar quem veio antes. Então, muito obrigada. A gente brinca que esse livro é uma carta de amor, gente. Sim, é uma rasgação de seda linda. E é muito bonito ver isso, porque é a sororidade entre as mulheres e o reconhecimento, né, que muitas vezes as pessoas dizem, a mulher só compete entre mulher. Não, gente, mulher colabora com mulher. Né? Mulher colabora com mulher. E isso é lindo. E a gente precisa dar visibilidade para essa colaboração que existe entre a gente. Ô, Tati, só Claro, Fê. aproveitando essa questão que você falou de sororidade, não tem muito a ver com o tema, tem mais ou menos, mas o que a gente fez, nós mulheres somos 28? 27. 27. A gente criou uma roda nossa, né, a Ciranda das Mulheres, onde a gente faz trocas, né, constantemente. Então, está sempre uma ajudando nos desafios da outra, né, seja profissional ou pessoal. É isso, porque a vida é tudo junto misturado, né, gente? Agora vamos para uma pergunta para a Carla. Carla, a gente costuma dizer que a boa reputação é sinônimo de competitividade, né, maior competitividade. Você poderia apresentar exemplos do poder da reputação baseados em sua experiência? O que você traz aí? Bom, são 25 anos já de jornada. E, primeiro, assim, está sendo muito importante eu estar aqui hoje. Não sei se todos sabem, tem um mês e pouquinho que eu saí aqui da Casa Firjan, a Casa Firjan. Falei até com a minha antiga equipe ali, queridos amigos que estão aí nos bastidores. E é uma honra estar aqui, porque assim é um ciclo que foi encerrado, mas que a gente leva com muito carinho. A Irene está aqui, que também faz parte do time, que a gente construiu, colocou de pé o Projeto Memória aqui na Firjan, justamente para celebrar esses 200 anos da Firjan em 2027, e a gente já está fazendo trabalho desde 2023. Obrigada, Irene. A gente, vocês viram que eu visto a camisa mesmo, né? Eu já saí, mas eu continuo. Então, assim, está sendo muito especial esse novo ciclo, porque eu já trago isso na minha trajetória com força e com defesa da gestão de reputação, porque é fazer o que é certo. E é consequência aparecer, né, e ter visibilidade sobre isso, e é o que sustenta, né? É o que eu falei, assim, a questão da gestão de reputação é muito além de comunicação, é legado, é confiança, é valor tangível, sim, porque isso impacta mercado, a bolsa de valores em empresas, né, que estão listadas na bolsa de valores, a legitimidade social da empresa, a capacidade de influência. Então, se isso tem método, tem planejamento, tem gestão, tem governança para fazer da forma certa, né?
E a minha experiência, obviamente, citei aqui a Vale, que foi uma das questões mais difíceis da minha carreira, e a empresa pode aprender na dor ou no amor, né, como todos nós. E fica muito claro que a reputação ela é destruída em segundos. Você tem um alto custo, e a gente vê muitos gestores, e eu acho que fez parte da trajetória da Ana, posso afirmar, porque em algumas reuniões eu estive com ela, da dificuldade de fazer um trabalho de alinhamento, de conhecimento desses gestores para a tomada de decisão com esse foco. Esse foi um grande dificultador, mas assim a gente consegue, né? Persistência, resiliência, continuidade. Então, quando eu estava no Pará, a gente tinha dentro dos indicadores de reputação a pior imagem era lá no Pará na época. Eu assumi como head regional e uma das questões que eu identifiquei, eu tenho que fazer uma gestão e um planejamento de reputação e comunicação aqui. E no diagnóstico ficou muito claro a distância da empresa em relação aos stakeholders. E aí foi feito todo um trabalho de proximidade, de diálogo, de escuta, de troca. Obviamente, a empresa investindo com iniciativas sociais, ambientais, e a gente trazendo para ter uma escuta qualificada também. Em 2 anos, a gente subiu mais de 15, 20 pontos percentuais de reputação. Isso é muita coisa, quando você fala de reputação. Trazendo aí uma continuidade do trabalho. Foi feito um projeto de proximidade também com os jovens, que só conheciam a mineração na época por livros de escola que traziam muita questão antiquada da mineração, do extrativismo, da exploração. E a gente trouxe professores, a gente trouxe especialistas mostrando sobre tecnologia, sustentabilidade, que tem a forma de fazer certa. Então, a gente mostrou, porque até esse jovem, se chegar na empresa lá na frente, ele pode cobrar da forma correta. Então, foi um trabalho que está lá até hoje, e isso ajudou muito nessa proximidade com o Pará. Na situação ali de Brumadinho, né, um pouco antes, a gente estava nesse movimento de fazer com que fosse meta do C-Level a gestão de reputação, justamente para ajudar na tomada de decisão. Isso foi uma conquista na época, mas, como eu falei, foi tarde demais, porque aconteceu logo na sequência, mas a questão da reparação mudou comportamentos. Os indicadores, as reuniões eram abertas com esses indicadores, e era feita uma reflexão sobre as ações que estavam sendo feitas na época em relação à questão da comunidade, ao que precisava ser feito, sem questionamento em relação à produção ou financeiro. Então, isso foi colocado ali como um principal pilar. Então, assim, quando você endereça isso de uma forma muito consistente, você consegue ver mudanças na tomada de decisão, na qualidade da tomada de decisão desses gestores. E aqui na Firjan, com 200 anos, né, de história, essa própria instituição aqui, a Casa Firjan, ela foi pensada há mais de 6 anos, para justamente renovar a Firjan. E eu participei da ampliação aqui e comemoração dos 5 anos, que a gente fortaleceu muito a Firjan de portas abertas. A casa é aberta, a gente vinha trabalhar aqui, ou as pessoas que ainda vêm trabalhar aqui, tem crianças que ficam nos jardins, é aberta à sociedade, para ter realmente uma troca, uma proximidade, uma interação com o público. E nas pesquisas que eu conduzi antes de sair, a gente já viu uma melhora em termos de proximidade, em termos de visão de futuro, porque a Casa Firjan trabalha futuro, e a gente potencializava muito isso na estratégia de comunicação, justamente para renovar essa gestão e governança da Firjan. Então, eu lembro desses cases mais emblemáticos, assim, mas são muitos que a gente convive aí no dia a dia. Como exemplo, gente, na prática, dessa questão que a gente estava falando da competitividade, né, como reputação é competitividade, a gente tem pesquisas do RepTrak que falam que 9 em cada 10 stakeholders chaves não querem trabalhar, não querem investir e não querem comprar de empresas de má reputação. E não trabalham. Trabalhar, comprar e investir. 9 entre 10. Então, isso é competitividade. E por que isso acontece, gente? Porque a gente vive hoje o quê, Ana? Na reputation economy, né? Uma economia que está completamente baseada na reputação como mediadora.
Então, a gente está aqui hoje por quê? Porque vocês acreditaram que isso aqui valia o tempo de vocês. Né? Vocês estão aqui hoje porque, de alguma maneira, vocês reputam a gente como merecedores da atenção de vocês. Isso é o dia inteiro, isso é com tudo. Quando a gente vai para um médico, a gente pede indicações para os nossos amigos de bons médicos. Quando a gente vai escolher uma escola, a gente vai atrás de informações. Quando a gente vai comprar um produto ou um serviço, a gente lê, né, aquelas avaliações que já foram feitas. E tudo isso por quê? Porque a gente precisa da confiança, né, mestre Zanini? A gente tem aqui também na plateia, o Marco Túlio Zanini, que é um grande estudioso sobre confiança, e a confiança, no final das contas, é a base da reputação. Então, esse trabalho todo que a gente está fazendo, por que traz competitividade? Porque ele apazigua incerteza, né, Marco Túlio? Porque a reputação tem esse poder de apaziguar a incerteza. Tá, gente? Então, só complementando. Claro, Regina. Reputação hoje é visto como parte, continuidade do negócio. Né? Então, ouvindo aqui a Carla e a Ana, se a gente fala, eu tenho 26 anos também de carreira, não sei se eu estou na meiuca, na nova, na velha geração, não sei. Mas eu peguei muita empresa que não tinha área de comunicação. Né? E era assim, não vou falar sobre isso, nunca vai acontecer comigo. Eu me lembro de um executivo da Vale, na época da crise, que falava assim, a gente sempre fez assim, nunca aconteceu nada. Eu trabalhei em muita empresa onde eu ouvi isso o tempo inteiro, né? Porque eu brinco que a área de comunicação é aquela que levanta a mão e fala assim, vai dar errado. Aí a pessoa olha para você e fala, não quero você na sala. Né? Eu lembro que eu entrava numa sala de um executivo, a secretária falava assim, lá vem a Regina dar má notícia. Porque, no final do dia, eu estou dando má notícia para não gerar esta má notícia e para que olhem os problemas. Então, eu vejo uma evolução desses 25 anos, que reputação passa a ser parte, continuidade do negócio, sustentabilidade, longevidade do negócio, e as empresas, as últimas, pelo menos, que eu vivi, reputação está entre os 3 primeiros itens da matriz de risco de um negócio. Se antes uma operação era um acidente numa fábrica, um incêndio, alguma coisa nessa linha que era mais operacional, a reputação hoje ela está entre os 3 primeiros itens de uma matriz de riscos de um negócio. E aí, por que a gente fala isso, gente? Que todo grande risco impacta a reputação, né? Total. Total. E tem um ponto que eu acho que é legal trazer, assim, complementando as meninas, é que a Carla trouxe o ponto assim, das portas abertas, né? Gente, não dá para criar reputação da noite para o dia. Assim como a gente não cria a nossa reputação pessoal, individual, da noite para o dia, não dá para criar a reputação da empresa da noite para o dia. Então, chamar para o diálogo, chamar para perto, para que as pessoas possam conhecer as suas práticas, saber quem você é antes, né, é muito bom. Porque aí, quando acontece, você tem um colchão reputacional, que é assim... Imagina assim, gente, vamos trazer de forma prática, porque eu não sei se todo mundo que está aqui na audiência é da área, tá? Então, assim, imagina acontecer uma fofoca. Quem nunca? Aconteceu uma fofoca. Falaram uma coisa sobre você. O seu colchão reputacional vai fazer com que as pessoas acreditem, ou não, ou até cheguem para você e digam, olha, eu ouvi isso, faz sentido? Mas se você tem uma reputação mais ou menos... aí a fofoca vai virar verdade. Então, assim, basicamente, acho que é legal trazer dessa forma, só para a gente entender que, assim como a gente está falando dessa construção de imagem, de reputação das empresas, isso também acontece com a gente. Tal qual o exemplo que a Tati trouxe, né, e ao médico. Você pergunta, tem um médico? Bom, tem uma cardiologista ótima ali. Ó. Mas, assim, precisa saber que tem uma cardiologista ótima, senão ninguém vai fazer esse movimento. Né? Então, acho que é importante a gente contar as histórias, ter essas narrativas antes, né, de acontecer esse problema e a gente ter que dar uma notícia ruim. Né? E portas abertas significa abertura para diálogo. Né? Então, também era uma outra condição. As empresas não dialogavam com as suas comunidades. E, quando acontecia um problema, então, a verdade é a que o pipoqueiro conta, mas não o que está acontecendo dentro da empresa, porque você não tinha nem esse canal de diálogo. Aí a gente já entra agora para a pergunta da Fernanda, gente. Desculpa cortar aqui, porque foi a deixa perfeita. Vocês podem depois aqui complementar na pergunta da Fernanda. Fernanda, um grande equívoco que novatos ou leigos cometem é o de achar que é possível ter
controle sobre as narrativas de uma instituição e, assim, moldar reputação. Mas a reputação é que os outros falam de nós quando a gente não está no recinto. Se não podemos controlar o que dizem e pensam de nós, como é que é feita a gestão da reputação na prática? Bom, que pergunta, né? Eu acho que um pouquinho já foi falado aqui por todas, né? Como fazer gestão da reputação. Eu acho que a primeira coisa é dizer, né, o que não é gestão de reputação. Né? Gestão de reputação não passa por controle de narrativa, porque nós não temos controle de nada, absolutamente nada, porque reputação parte do princípio da percepção do outro. Eu não controlo o outro, né? Eu posso atuar de uma forma com que ele pense parecido com o que eu gostaria que ele pensasse, mas o que ele pensa de verdade é dele, né? E eu não posso controlar isso. E em relação à questão de moldar a reputação também não se molda, ela se constrói, né? Então, foi uma palavra que já foi dita aqui pelas meninas, e eu acho que é importante também trazer isso à luz, e é uma construção árdua, diária, né? Diária. Porque não basta ser, você precisa parecer ser. E a reputação você constrói todos os dias através da confiança, que também é uma outra palavra que já foi dita aqui. E confiança, ela é construída como? Na verdade, assim, são camadas, né? Confiança é construída através de relacionamento. Você não confia em quem você não conhece, certo? E para você conhecer, você se relaciona e a base de todo relacionamento é diálogo. E a base de todo diálogo é escuta, aproveitando aqui o que a Rê trouxe, né? E as empresas, de uma forma geral, vou falar organizações, né? Porque tem todos os tipos aqui. Em geral, elas não escutam, né? De forma genuína, o escutar mesmo no sentido da palavra, né? Normalmente elas só falam, né? Então falam o que ela quer, mas na hora que o outro, que o stakeholder vai trazer a parte dele, o interesse, né, ela já não está escutando mais, né? Porque muitas organizações elas se colocam numa posição de superioridade da sociedade, dos demais stakeholders, num posicionamento autocentrado, né? Então isso cria um muro, né, meio que invisível, mas cria um muro ali para o relacionamento acontecer de fato, né? E aí, quando a empresa, né, ela para, né, e ela desce daquele pedestal para poder, de fato, fazer a escuta, ela começa a entender e a fazer, eu chamo assim, de harmonização de interesses. Porque, no final, é tudo um jogo de interesses, né? Então, cada um tem e tem interesses, não estou falando que são interesses ilegítimos, são interesses legítimos, né? Então, por exemplo, o pessoal que foi atingido pelo rompimento de Brumadinho, o interesse deles era o quê? Quero ter uma casa de volta, quero a minha família, quero poder ver lá o corpo do meu marido que morreu, né? Então, é um interesse, né? E o interesse da instituição, de repente, quero que isso tudo acabe logo, vou dar uma grana e tchau. Ou não, né? Então... Graças a Ana, não. Tinham 6 indicadores sociais e ambientais. Perfeito. Então, eu queria, né, trazer um exemplo, né, de prática, né, sobre essa questão da escuta. A Carla, né, e a Rê falaram aqui, deram exemplo do rompimento de barragem. Eu vivi isso também, não pela Vale, mas eu vivi como agente do setor. Eu também trabalhava no setor de mineração e metalurgia. E esse é um caso emblemático para todo mundo que trabalhou no setor, porque a crise ela não atingiu só a Vale. A BHP, enfim, a Samarco, atingiu o setor inteiro. Né? Então, no momento do rompimento, em 2015, todo mundo ficou em choque.
a palavra foi essa, choque. Porque romper uma barragem era aquele risco que ficava na matriz de menor probabilidade e que, se acontecer, é o maior estrago possível. E era um risco que ninguém falava dele, porque era o de menor probabilidade. E era aquilo que a Rê falou. Não, isso a gente não discute aqui. A gente atua 60 anos assim, nunca aconteceu nada. Não vai acontecer, né? E acontece. E, assim, para vocês terem uma ideia, eu não sei a área da Vale e tal, mas onde eu trabalhava, a gente não tinha nada formado sobre o que era uma barragem, porque falar barragem era uma palavra proibida dentro do mundo de mineração. Então, isso aqui fez um chacoalho no setor gigantesco. E aí, através de tudo que aconteceu com a Vale, todas as outras empresas tiveram que aprender também com a dor da Vale. Então, sair do salto alto e ir para o campo, né? E ir para o campo para ouvir. E nesse momento de escuta, né, eu vivi assim, também um momento que, enfim, em um dos municípios onde a gente tinha operação de barragem, da gente precisar fazer encontros com líderes comunitários e a comunidade para explicar como era feita a gestão de segurança da barragem. E depois foi formado um comitê com participantes da comunidade, aí Defesa Civil, Corpo de Bombeiro, deputado, vereador e etc., que se reunia mensalmente para mostrar o farol da barragem e todas as ações que estavam sendo feitas. E depois aquilo ia para a imprensa. Isso era uma coisa nunca imaginada, né? Então, assim, a crise aconteceu porque não existia, de fato, esse diálogo com a escuta real que precisava, né? Não tinha esse relacionamento. Você quer falar, Ana? Eu queria dizer que, sem dúvida, a gente traz todos esses pontos, mas que isso serve para todo tipo de organização e para hoje. E o que eu vejo é que a reputação ela começa dentro de casa. As empresas precisam de entender e atender às expectativas dos trabalhadores. E agora, não tem uma semana que eu li uma matéria de uma grávida que pediu à sua chefe para liberá-la, para ela ir ao médico. Ela estava grávida de gêmeos, numa empresa do sul do país, ela trabalhando em turnos e, simplesmente, a empresa negou. E, ao negar, essa mulher teve os filhos dentro da empresa e perdeu os 2 filhos. Então, vejam vocês, como este exemplo, eu vejo as condições de trabalho no Brasil ainda de uma forma que, como se as pessoas não fossem reconhecidas naquilo que elas fazem. Então, não existe reputação se você não começar a olhar hoje para a saúde mental das pessoas. Então, a exigência de trabalhar cada vez mais, as pessoas trabalhando em 2 ou 3 turnos, as pessoas trabalhando 2 turnos e saem, vão trabalhar de Uber, porque aquele salário não dá. E como é que isso fica para a organização? Outro problema seríssimo nas relações de trabalho é que agora, pela conta do gov.com, o funcionário pode entrar e apostar nas bets. E isso está dando um endividamento de funcionários altíssimo. E o funcionário fica negativo no salário, pede demissão da empresa e vai para outra empresa para pagar o empréstimo que ele não conseguiu. Então, se nós estamos falando de reputação, com todos os grupos de relacionamento, eu acho que as organizações precisam se voltar para olhar para dentro.
Se elas não olharem as condições com as quais elas estão lidando com as pessoas no dia a dia, não tem reputação que se sustente. E, no segundo, nós, enquanto consumidores, todos os dias, se vocês entrarem no Reclame Aqui, se a gente for ver, eu estava vendo uma matéria de uma pessoa que comprou um carro, indo para casa com um carro zero, o carro deu problema, teve que chamar o guincho. Até hoje, a concessionária não... Tem mais de 30 dias, a concessionária não resolveu o problema dele, saindo da concessionária. Ou seja, a gente está assistindo ainda a um poder econômico das empresas que dominam as relações. E nós só teremos diálogo na medida em que as empresas realmente se abrir para o diálogo com respeito. Nós não vamos estabelecer confiança enquanto não houver respeito com as pessoas. Eu acho isso fundamental. E aí eu posso só complementar, pegar o gancho da Ana, que aí ela já fez também uma abertura para a Ana falar de marca empregadora, porque quando a gente fala de narrativa, né, que você trouxe o controle da narrativa, né, Tati, na sua pergunta, a narrativa, no final das contas, ela precisa ser legítima, ela precisa trazer verdade. E se na relação não existe, né, esse olhar de legitimidade, você nunca vai conseguir fazer esse trabalho. Você pode até criar algo que, num primeiro momento, impacte, como a gente fala, né, o greenwashing, enfim, todos esses washing que tem. Mas isso não tem lastro, esfarela. Na primeira coisa que balança ali, no primeiro questionamento, esfarela tudo, né? Então, isso que a Ana trouxe, eu acho que é fundamental e diz sobre a questão da narrativa. E aí, só para finalizar, em termos de gestão de reputação, temos também, né, os indicadores, né, para mensurar. As meninas já trouxeram aqui alguns exemplos das dimensões, né, de reputação. O ambiente interno é uma das dimensões de reputação. Ética é sempre a primeira, né? E a gente tem hoje aqui no Brasil algumas consultorias que ajudam, né, que têm ferramentas que fazem esse trabalho de mensuração, né, de reputação, como o RepTrack, que era o Reputation Institute, que agora é o RepTrack, tem a Caliber, enfim, tem outras formas e tem as próprias pesquisas, né, em campo, junto aos stakeholders. Mas um recado final: não adianta a gente querer trabalhar a reputação para fazer gestão de crise, né? A crise acontece por falta de gestão de reputação, exato. Então, tudo vem antes, né? Tudo vem antes. E aí, depois, se tiver um tempinho, eu conto um caso bem bacana no setor elétrico, que deu certo. E que não é só operacional, né? É governança, gestão, exato. é financeiro, tem todos os riscos possíveis numa tomada de decisão errada. E essa história aí que as meninas estão dizendo, né, que não adianta a gente pensar a gestão da reputação só pela ótica de gestão de crise. Gente, a própria gestão de crise ela tem 4 etapas: prevenção, mitigação de risco. Aí depois você responde à crise. E depois você reconquista a confiança, se acontecer a crise. Então, a galera esquece esses 2 primeiros passos, né? Prevenção e mitigação, e acha que o trabalho da gente é só responder à crise. Não, gente. A crise mais bem gerenciada é aquela que não acontece. Que a gente vai ali no bastidor, como a Regina estava falando, e previne. Que ninguém fica sabendo, que não traz impacto nenhum. A Ana viveu aqui crises no Brasil, todas essas crises gigantescas que o Brasil viveu nos últimos anos, a Ana acompanhou Lava Jato, Ana acompanhou os acidentes lá das barragens, Ana acompanhou todas essas crises. E, gente, a gente está falando de crise que aconteceu porque as pessoas não estavam cumprindo o que era legal.
aspecto legal, lei. Corrupção é proibido por lei. Né? Então, assim, como é que a gente pode falar ali em construir reputação se você não está fazendo o básico, que é o que a lei exige? Se você não faz o básico que a lei exige, amigão, você vai perder reputação facilmente. Você tem que fazer mais do que a lei exige. Você tem que surpreender seus stakeholders. Né? Porque assim você vai conquistar, né, aquela admiração, você vai se destacar da concorrência e tal, tal, tal. Então, não dá para a gente pensar, que a gente fala tanto, né, aquela diferenciação, aquela coerência. Não dá para a gente achar que vai trabalhar a reputação com narrativa vazia. Não é isso. Deixa eu trazer um ponto que me incomodou um pouco na fala aqui, que a gente falou muito de organização, empresa, organização, organização, organização. E a gente não pode esquecer que organização é formada por pessoas. São pessoas que se relacionam com pessoas. E, muitas vezes, a gente esquece isso numa crise. Né? Então, é muito fácil culpar a organização. É a cultura da organização. A cultura da organização é feita por pessoas como nós aqui presentes, decisões. Né? Então, não existe uma entidade, organização. Existe, sim, uma pessoa que está, de alguma forma, ou agindo errado, ou fechando os olhos para um problema, são pessoas. E, Ana, qual é o impacto aí da cultura? Explica aí para a gente isso, que isso aí você explica com uma maestria. 3 horas. A cultura é o jeito de ser, né, da organização. Ela define como a organização se comporta, quais são os comportamentos, quais são as atitudes. Se você tem um presidente que sequer dá bom dia para as pessoas, você imagina que empresa que é. Né? Uma empresa que se diz inovadora com os móveis da década de 30. Uma empresa que se diz inovadora copiando o que o concorrente está fazendo. Uma empresa que se diz aberta ao diálogo e, na primeira manifestação contra a empresa, ela chama a polícia e fecha tudo. Sabe, é um descompasso muito grande entre o ser e as suas ações. Eu falo muito isso, a Carla está dizendo tanto que nós lutamos na Vale no passado para conseguir algumas coisas, e o que a gente luta hoje, principalmente com a diretoria das empresas, e o que eu mais falo é em relação à arrogância. A arrogância, prepotência, donos da verdade, sabichões. Eu estou cansada de ver as pessoas que acham que sabem tudo. Estudaram em Harvard, estudaram no MIT, estudaram e não aprenderam nem a ser educados. Então, essas pessoas que estão liderando as organizações hoje, nós precisamos, sim, um pouco mais de humildade. A pessoa não tem... A organização, como a Regina disse, ela é feita de pessoas. As pessoas não escutam os outros. E eu falo que isso começa em casa. Né? As pessoas não escutam mulher, não escuta marido, não escuta filho, e a gente quer, na empresa, que eles venham a escutar os grupos de relacionamento. Então, nós estamos longe de termos empresas realmente responsáveis, sustentáveis, coparticipativas, empresas, né, que a gente possa dizer que elas estão olhando para o meio ambiente, para as questões sociais, para as questões econômicas. Basta olhar as questões sociais e desigualdade no Brasil para a gente ver a distância dos programas de inclusão, de direitos igualitários, ou seja, o caminho ainda é muito grande. E não podemos desistir. As organizações só melhoram se nós cobrarmos. Nós, que eu falo, é a sociedade. Nós. Né?
Lá em casa, eles falam que nunca vi uma pessoa ser assim. Eu, se levar um queijo estragado, eu volto, eu guardo a nota. Se eu levar uma laranja, eu volto. É papel nosso, enquanto consumidor, de educar as organizações. Eu não aceito menos daquilo do que eu paguei. Não aceito. Qualquer serviço que seja. Eu faço tudo para oferecer o melhor serviço e espero isso do outro. Então, com educação, com uma fala direta, mas ser maltratada e assistir às organizações tratar mal os outros, isso é inadmissível. Muito bom, Ana. Antes de fazer a pergunta para a Ana Paula Dourado, opa! Foi só o microfone aqui. Foi o microfone, a gente apanha. Eu vou ler, gente, o nome de todo mundo que está no livro para fazer jus, né? A quem não está aqui, a gente está representando. Então, além de nós, temos no livro a Adriana Fernandes Vieira, que mora lá no Maranhão, a Aline Bense, que mora no Santa Cruz do Rio Pardo, interior de São Paulo. A gente tem também a Cristiane Blanc, que é a diretora, né? Enfim, as pessoas vão ganhando cargos cada vez mais altos, eu já não sei mais qual é o... Enfim. Mas ela tem um caso maravilhoso, porque ela estava na Pfizer na época da pandemia. Tá? A Aline vem da nova geração e a Adriana está ali representando o pessoal que trabalha na região norte, né? lá para cima, mesmo estando no Maranhão, ela também pega o Pará. Temos a Elis Ramos, que também está lá no Maranhão. Temos a Lilian Brandão, que trabalha na Merco, que faz estudos, enfim, de reputação aqui no Brasil. Também tem o ranking das empresas de melhor reputação, das lideranças de melhor reputação, das empresas que mais atraem talentos. Temos a Malu Weber, que é VP de comunicação da Bayer, e é a presidente do Conselho Deliberativo da Aberge. Temos a Mariana Escaus, que é diretora da Arcos Dourados, que é a franquia do McDonald's aqui no Brasil, né, a franqueadora. A Mariana Abidô, que está no Grupo Ultra, está também na nova geração, junto com a Ana. Marili Galotti, que estava lá na Renova, um desafio bem facinho, né, Ana? A Fundação Renova é a fundação que foi criada para fazer a reparação lá de Mariana, e foi extinta, mas que foi criada para isso. Temos a Natália Porto, que estava no RapTrack como consultora, está na Quest agora. Temos a Neivia Justa, que é também uma executiva de comunicação. A Odete Duarte, que é uma executiva de comunicação. A Raquel Batista Araújo, que é uma brasileira que está liderando globalmente uma marca lá da Noruega. Então, a gente também exporta talentos, né, gente? Temos também brasileiras lá fora brilhando. Enfim, a Renata Nascimento, que está na Volks. A Rosângela Floxark, que é do Rio Grande do Sul, é professora, também lá da PUC do Rio Grande do Sul, tem uma carreira acadêmica também super forte e trabalha como executiva. A Rosângela Laurentina dos Santos, que estava na Samarco quando houve o rompimento da barragem da Samarco, depois, né, Ana? A Rosália Del Gaudio, que também é professora e executiva de comunicação, gente, Rosália é muito chique, ela tem um doutorado na Sorbonne. Assim, é uma coisa maravilhosa, né? A Sayonara Moreira, que está no Sul, e a Sheila Magri, que está representando a Abracon, que ela é a diretora da Abracon. A Abracon é a Associação Brasileira das Agências de Comunicação. Então, a gente tem aqui, pela Malu e pela Sheila, a gente tentou abarcar também os outros profissionais que trabalham com comunicação, seja nas agências ou nas empresas, mas que não dava para colocar todo mundo, né, gente? Então, a gente trouxe representantes que estavam ali também representando todo mundo. Então, esse é o livro. Está lá fora, para quem quiser prestigiar a gente. E tem a Tati, que juntou esse monte de gente maravilhosa de vários lugares. Tem eu. Meu sotaque é de Recife, tá, gente? Quem estiver se perguntando aí.
mas eu moro aqui no Rio. Agora vamos para a pergunta da Ana, né? Ana, você entrou no livro representando a nova geração, trazendo um olhar de quem trabalha a marca empregadora para fortalecer a reputação da instituição. Como é que você imagina o futuro da nossa área com o impacto da inteligência artificial e toda a complexidade que estamos vivendo na sociedade e no ambiente de negócios? Por que eu estou te perguntando isso, Ana? Porque a galera costuma ver a reputação de modo fragmentado, né? Ah, a reputação é gestão de crise, ou então a galera pensa, a reputação é você, quando eu fizer uma busca lá no Google ou na IA, aparecer de uma forma positiva. As pessoas pensam que é só, enfim, monitorar o que é dito online, mas é muito mais complexo que isso, é tudo isso junto e misturado. Né? Então, como é que a gente faz isso? O que você imagina para o futuro? Boa. Acho que quando eu penso em futuro, de novo, né, vou voltar aqui para poder pensar em tudo isso que as nossas companheiras aqui já falaram, porque eu acho que a gente precisa pensar o futuro continuando algumas boas práticas, sabe? Não dá para jogar fora, não dá para, vamos radicalizar, fazer absolutamente diferente. A gente precisa pegar o que é bom, continuar fazendo como prática. E aí eu vou só trazer alguns conceitos para ficar todo mundo na mesma página. Primeiro, quando a gente fala de marca empregadora, é diferente de marca de produto, marca comercial. Marca comercial é por que eu vou comprar este produto e não aquele. Beleza? Marca empregadora são os motivos que eu escolho para trabalhar naquela empresa. Isso já fala sobre a reputação dela. Então, vai ter gente que vai escolher pela cultura, pelo jeito que as coisas acontecem ali, que vai olhar para benefícios, que vai olhar para possibilidade de carreira, que vai olhar para um monte de coisas. O que não é marca empregadora? Ah, eu pago o seu transporte. Isso é legal, isso é lei, tá, gente? Isso não é marca empregadora. Isso é legislação, tem que fazer. E aí, como a Tati já trouxe aqui, se a gente quer construir reputação e a gente quer encantar, a gente precisa entregar além. E aí, quando a gente fala de marca empregadora, se marca empregadora são os motivos, são as práticas, enfim, que eu tenho para fazer com que as pessoas queiram trabalhar na minha empresa e esses indivíduos juntos criem essa reputação, essa cultura, significa que eu preciso dar espaço para que essas pessoas falem. E aí, gente, aí o bicho pega. Porque aí significa que eu vou colocar a pessoa colaboradora no centro da discussão. E aí, se eu não ouvir quais são as demandas que esse público está trazendo, eu não tenho colchão reputacional. Porque, vamos lá, vou trazer aqui um exemplo, vou pegar o exemplo que a Ana trouxe, sobre a mãe que pediu para poder ir ao médico, foi negado, e ela teve os bebês vieram a falecer dentro da empresa. Vocês podiam não saber dessa história até agora. Mas pode ser que vocês, curiosamente, queiram saber que empresa é essa. E essa vai ser a referência que vocês têm dessa empresa. Se vocês conhecerem uma pessoa que trabalhe nessa empresa, pode ser do tempo, não tenho certeza, pode ser que vocês queiram ouvir sobre essa pessoa. Como é que é trabalhar aí? Aconteceu mesmo? Foi desse jeito? Então, você pede para ir ao médico e você não é liberado? E essa pessoa vai colocar a última pazinha no que você acredita ou não sobre essa empresa. Então, quando a gente fala de marca empregadora, a gente está falando sobre ouvir as pessoas e sobre dar um microfone para que elas digam aí como é trabalhar naquela empresa. Então, acho que é importante a gente ter essa noção sobre o que é marca empregadora. E aí, eu não sei se vocês conhecem o Glassdoor. Glassdoor tem gente fazendo assim, gente fazendo assim. Então, vamos lá. Glassdoor, se a gente fosse traduzir, né, vamos lá, porta de vidro, eu consigo ver o que acontece lá dentro. O Glassdoor é um site que constrói a reputação da marca empregadora a reputação de uma marca, tá? Então, ali, ele vai avaliar... Constrói ou destrói. Ou destrói. Importante frisar isso, ou destrói. Ele destrói mais do que constrói, gente, para falar a verdade. O que acontece? Tem ali alguns critérios de avaliação que qualquer pessoa, de forma anônima, pode dizer. Então, a pessoa pode dizer como é fazer uma entrevista naquela empresa, ela pode dizer como é que é o salário daquela empresa, a pessoa pode dizer sobre quais são os benefícios, pode dizer como é a liderança daquela empresa, e aí tem ali a nota.
Muito provavelmente, quem já conhece o Glassdoor já deu uma olhadinha lá antes de ir para uma possível entrevista. Quem não conhecia o Glassdoor até hoje e for pensar num trabalho futuro, certamente vai ali dar uma vasculhada e falar, deixa eu ver como é que está a nota dessa empresa que eu estou pensando em entrar. Então, a gente tem que ter cuidado em relação a isso. E aí, quando eu penso em inteligência artificial, a inteligência artificial, gente, como tudo na vida, né? Tem para o bem, tem para o mal. A gente depende de como é que a gente vai usar. Quando a gente pensa que a inteligência artificial consegue analisar vários documentos em pouquíssimo tempo, isso pode ser positivo, porque isso ajuda a sua marca a ser conhecida em 2 palitos, muito rápido. Se você bota ali, eu quero saber sobre essa empresa, se eu quero saber sobre esse caso que a Ana falou, você vai achar. Vai aparecer muito rápido. Tem um lado também obscuro aí. Como é que você sabe 2025, que o que você achou é verdadeiro. Que o que você está replicando não é uma notícia... Não é nem notícia, né, gente? Porque se não é verdadeiro, não dá para chamar de notícia. Eu sou jornalista, eu preciso levar isso a sério. Então, assim, então, esse é um ponto para a gente observar. Outra coisa que eu penso também sobre inteligência artificial, eu tenho um marido que é da área de compliance, se eu não falar isso, ele vai infartar, que é o seguinte, a gente precisa cuidar dos dados. A gente tem pesquisas, tem uma pesquisa da McKinsey que fala que 73% dos executivos dizem que é crucial cuidar dos dados dos seus clientes. E aí inverte o número, apenas 37% das marcas cuidam de forma correta dos nossos dados. E aí a gente tem o Fórum Econômico Mundial dizendo que espionagem cibernética é o 5º maior risco que a gente enfrenta no mundo. Tenso. Então, e aí voltando também para a marca empregadora, né? Como é que eu educo as pessoas que trabalham comigo para elas serem cuidadosas com os documentos que elas compartilham, com como elas tratam os dados, com como elas estão trabalhando? E aí isso conecta também com cultura, que já foi falado aqui também. Se eu tenho uma referência, se a liderança da empresa não tem um comportamento cuidadoso, por que eu seria cuidadosa? E aí a gente pode pensar, porque eu sou uma pessoa cuidadosa na vida. Se você é uma pessoa cuidadosa na vida, está numa empresa que não tem um comportamento cuidadoso, muito rapidamente você vai entender que aquele não é o seu lugar. E eu estou falando aqui, trazendo um aspecto social, isso é meio nichado o que eu estou dizendo, porque não é todo mundo que pode dizer, poxa, esse ambiente não é saudável para mim, eu vou me retirar dessa empresa. Às vezes, você precisa ficar naquela empresa, porque você tem seus boletinhos, né? Todo mundo tem. Então, acho que esse é um ponto para trazer aqui também. Outro ponto sobre inteligência artificial conectado com marca empregadora, já tem vários RHs, várias empresas que estão usando a inteligência artificial em alguns dos seus processos, tanto para a entrada de talento, quanto para a manutenção desses talentos. Então, assim, inteligência artificial para processo de seleção, inteligência artificial para avaliação de desempenho, para poder ver se aquela pessoa vai ser promovida ou não. Exatamente, análise preditiva, né, para poder ver se as pessoas estão interessadas em sair da empresa, por quanto tempo elas vão ficar nessa empresa. Tudo isso, gente, é maravilhoso. Qual é o lado subjetivo? O que é maravilhoso? Porque tira a subjetividade. Então, assim, se eu faço uma avaliação de desempenho por meio de inteligência artificial, ou é isso ou é aquilo. Vira binário, né? Eu tiro a subjetividade. O que é bom. Qual é o problema também? Dá uma ilusão de tirada, né? Exatamente, vem agora. Qual é o problema? Não dá para tirar a subjetividade, porque quem treina a inteligência artificial é ser humano. Então, é muito comum que a gente veja empresas em que, quando você vai observar, mesmo com inteligência artificial, os salários das mulheres são menores que dos homens. Ué, mas não era inteligência artificial, gente? É muito comum você observar e ver que pessoas negras recebem menos do que pessoas brancas. Então, assim, se tudo isso está observado, tem que ter muito cuidado para poder ver o quanto a gente está conseguindo melhorar ou o quanto a gente está colocando só um problema, uma pedra no meio do caminho, né? E aí, quando eu penso em futuro, Tati, eu acho que a primeira coisa é a gente conseguir avançar com a legalização, ter uma lei, ter regras, né, muito claras no país quanto ao uso de inteligência artificial.
Quando a gente pensa, por exemplo, em redes sociais, nossa, agora eu me senti nova geração meio velha, porque eu vou falar uma coisa. Quando eu fiz a minha monografia na faculdade, eu estudei sobre... As redes sociais estavam bombando, né, gente, na época. Era 2008. E aí, eu estudei se redes sociais, se as pessoas podiam ou não criar vínculo de relação por meio das redes sociais. A gente já sabe a resposta, né? Não. Mas, assim, a gente cuidou para a rede social tomar conta um espaço muito grande na nossa vida, mas a gente não cuidou de fazer isso de forma ética. A gente não cuidou sobre legislação. Então, acho que o cuidado que a gente precisa ter agora, quando eu penso em futuro de inteligência artificial, é a gente conseguir garantir que a gente tenha regras. Porque se a gente deixar, tal qual a reputação, se a gente não cuidar antes e a gente for olhar para isso só na hora da crise, fica muito difícil balizar, fica muito difícil criar regra. Tá? Então, que a gente possa ter cuidado para manter o fator humano. De verdade, torço de forma muito otimista para que, num futuro, a gente possa conciliar o fator humano à inteligência artificial. E um fator humano consciente, porque ele já está presente, mas que ele seja consciente, dando oportunidades, possibilidades para todas as pessoas, todas mesmo. Muito bom. E aí, para a gente fechar a nossa conversa, eu vou perguntar para a Regina. Regina, você falou uma coisa muito legal, que é uma conversa que você teve com seu pai, sobre... Você contou essa história lá no dia do lançamento. Se o meu trabalho era legal do ponto de vista jurídico. Jurídico, mas não só jurídico, mas legal de você se sentir bem, né? Como é que você se sente em relação ao seu trabalho? Como é que você vê isso daí? O que a gente tem, porque, enfim... Só contextualizando, né? Por que eu fiz essa... Como é que você se sentiu escrevendo sua história? Foi lá o lançamento em São Paulo, né? Meus pais nunca souberam o que eu fazia. Acho que até hoje não sabem muito bem, talvez a família de vocês também não saiba. Porque a gente faz um trabalho muito nos bastidores, né? E meu pai me via envolvido em... a minha trajetória sempre foi trabalhar com empresas muito difíceis, que passaram por N problemas, diversos problemas, e são temas muito confidenciais que você não pode abrir, não pode falar, e você fica naquela sala de crise, enfim. E aí eles achavam assim, será que é legal, né? Ela não está fazendo alguma coisa ilegal na vida, alguma coisa assim, né? Você mexe com a empresa, questões de corrupção, será que ela é o agente, né? Então, tem tudo isso. E eu tive essa conversa com meu pai, porque, para mim, todas as escolhas que eu fiz na minha carreira, e foram empresas muito complexas, muito difíceis, eu fui porque eu acreditava que existiam pessoas por trás que queriam mudar e fazer a diferença. Então, tem uma causa, né? Então, eu sou movida por essa causa. E, quando eu falei isso para meu pai, ele falou, tá bom. Eu falei, você acredita na tua educação, na educação que você me deu, né? Ele, acredito. Então, eu sempre fui movida por isso. Então, trabalhei com casos de... enfim, problemas ambientais, corrupção, racismo, coisas horrorosas, mas o que me fez atuar ali foi a minha integridade. A única coisa que eu tenho é meu nome e meus valores. O restante eu não tenho, não me pertence, né, vamos dizer assim. Então, escrever esse capítulo, para mim, foi relembrar essa história, essa conversa com meu pai. E foi muito importante porque ele também me fez refletir sobre algo que a gente falou aqui no início. Pessoas que lidam com reputação como nós, trabalhamos muito sozinhas, né? A gente não troca porque a gente lida com temas difíceis, a gente lida com situações difíceis. A gente não pode falar, puxa, aconteceu isso, até porque você expõe pessoas, né? E... escrever sobre isso foi uma libertação, falar, poxa, eu posso falar dessas questões sem citar as pessoas, sem citar as empresas, compartilhando o conhecimento com todo mundo, para que os erros não sejam repetidos, né? E ter esse grupo aqui que, no final do dia, passa segurança para a gente também é muito importante, porque, no final, tem um monte de executivos trabalhando com comunicação. A gente não sabe onde eles estão, né? Porque eu brinco que a gente está ali trabalhando na coxia, né? Lá nos fundos. A gente não aparece. Eu acho maravilhoso agora que os executivos de comunicação têm falado, têm aparecido, que é uma tendência que já existe nos Estados Unidos, mas que agora está vindo para o Brasil, e eu defendo muito, porque eu acho que não existem pessoas mais preparadas dentro de uma corporação para falar
de cultura para falar da empresa do que nós, área de comunicação. É isso. Muito bom, gente. E com isso que a Regina está falando, né, está trazendo, eu volto para uma questão que já foi dita aqui no começo, que é o quanto que a gente, nesse papel de formiguinha, e enfrentando essas resistências todos os dias, a gente acaba moldando o futuro dos negócios. A gente acaba mudando a forma como as empresas operam. Seja para não passar pela dor de novo, né, seja pelo amor, seja pelo medo. Enfim, por que quer que seja, a gente está ali todos os dias fazendo, colocando a nossa contribuição, né, os nossos 2 centavos ali para um mundo melhor. Então, isso dá um senso de gratidão, né, de nossa, que coisa bacana. Então, eu sou bem feliz de fazer o que eu faço, sou feliz de estar com essa galera linda, de saber que esse é o meu bonde, né, enfim. E queria, enfim, convidar vocês todos para que conhecessem as histórias dessas mulheres que estão todos os dias moldando aí o futuro para todo mundo, para o meu filho que está ali atrás, para os filhos de vocês, para os netos, para todo mundo. No final, a gente acredita, né? É por isso, né? E, assim, todos nós somos responsáveis pela reputação, né? Todos nós. Mas a gestão da reputação, a governança disso tudo, num outro lugar, né? Então, eu acho que a gente tem uma responsabilidade enorme, né, com o futuro, com as pessoas que a gente lidera, nas empresas que a gente trabalha, com quem a gente convive, porque no final também a gente é exemplo e é espelho para essas pessoas, né? Então, imagina, né? Eu que faço gestão de reputação, fazer uma coisa que vá contra, né, os meus valores e os valores da organização. Não é impensável, né? Não dá, né, isso, gente? Então, vamos tirar uma foto aqui, todo mundo, e vamos lá continuar a conversa lá fora, gente. Obrigada.